Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este 16º domingo do tempo comum nos confronta a palavra de Deus, na qual Jesus nos narra o que é, como é e como será no céu o reino de Deus. O reino de Deus, lugar onde a caridade, o amor habita em seu ponto, em seu nível máximo, o qual sequer podemos antever como será. Por isso, aquilo que nós devemos pedir ao Senhor, nunca temos a certeza de pedi-lo corretamente. Embora a mãe, nossa mãe igreja, nos ensine como pedir, o que pedir, quantas vezes nós, como filhos desavisados ou esquecidos, deixamos de lado estas recomendações e passamos uma vida de oração que se funda num peditório vazio, oco. E então São Paulo nos ensina, como ensinou aos romanos: o Espírito Santo vem em nosso socorro, porque nós não sabemos nem como pedir, nem o que pedir. E o Espírito Santo, este que habita em nós pelo batismo, que recebemos pela Sagrada Confirmação, é este mesmo que intercede em nosso favor. E como é que ele intercede? Naquela linguagem que o Pai e o Filho bem conhecem, com gemidos inefáveis. Nós, cada vez que nos colocamos em oração, e já até antes de nos colocarmos, ficamos pensando: o que eu devo pedir, como é que eu devo pedir? E o Espírito Santo pede por nós com gemidos inefáveis. O que significa isso? Numa linguagem que nem podemos descrever. Ninguém confunda aqui gemidos inefáveis com grunhidos ou sons barulhentos ou qualquer outra coisa que hoje em dia, por via do protestantismo, invadiu a igreja, e as pessoas dizem: estão falando na língua do Espírito Santo. Não estão falando em língua do Espírito Santo coisa nenhuma, estão apenas repetindo grunhidos usados em técnicas psicológicas baratas para deixar as pessoas em estado alterado de consciência. O Espírito Santo, com o Pai e o Filho, tem uma linguagem própria, gemidos inefáveis, ou seja, uma linguagem que nós não podemos descrever. Se não podemos descrever, não podemos repeti-la. É uma linguagem própria dele. E ele pede, porque ele sonda o íntimo do nosso coração. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus e dizemos: mas recebi, mas não recebi como queria. Pois sim, é o Espírito Santo que entrega, carrega, intercede com nossas orações. E ele sabe, porque ele sonda o nosso coração e sabe aquilo que é melhor para nós. Ele sabe, penetrando o nosso coração, junto a Deus, aquilo que necessitamos. Muitas e muitas vezes nós nos enganamos pedindo isto e aquilo. E recordemos aqui o ensinamento de São Paulo: peçamos os dons do alto. É isso que nós devemos pedir, os dons do alto. Não peçamos as coisas aqui que vão acabar conosco, e o Pai nos atenderá. Este mesmo Pai misericordioso, já no livro da sabedoria, é descrito como aquele que é clemência. Para quem não recorda, clemência é algo que somente alguém superior pode conceder. E a clemência e a misericórdia andam juntas. É ver a nossa indigência, ver o nosso nada, e ainda assim nos atender, ainda assim nos entender, ainda assim, vendo que somos nada, nos compreender e amar. Isso é ter clemência. Saber que nós nada somos e mesmo assim nos amar. Quem é possível de fazer isso entre nós? O Senhor é bom, é clemente, é perdão para quem o invoca. Ele não deixa nenhuma prece solta no ar. Assim como a sua palavra desce sobre nós e produz efeito, e não volta ao Pai sem produzir efeito, também as nossas preces, quando invocamos esta clemência e este perdão, o Senhor se derrama totalmente sobre nós. Mas muitas vezes
mesmo nós recebendo diariamente a clemência, a misericórdia e o perdão de Deus Pai, muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus Pai e começamos a julgar e começamos a discutir e até mesmo dentro da igreja começamos a dizer: este não merecia estar aqui, este já devia ter ido embora, porque nós não enxergamos os nossos pecados como Deus os enxerga, porque se os enxergássemos nós veríamos que somos tal qual os outros a quem acusamos. E então Jesus compara este reino dos céus a este grande lugar onde o campo é o mundo. A boa semente é semeada pelo Filho de Deus e o inimigo planta no mundo o joio, a cisânia, a erva má, junto aos bons. Quem vai separá-los? Não somos nós. Quem vai dizer: este não é digno de estar aqui, fora com ele? Jesus diz: no tempo devido, no dia do juízo. Aqueles que levaram os outros a pecar, aqueles que pecaram e não se arrependeram, aqueles que fizeram de tudo para destruir a obra de Deus, e aí vemos pelo mundo que temos que é uma multidão, em todos os ambientes em que transitamos, há aqueles que fazem a obra do maligno. Basta ligar a nossa televisão, o nosso rádio, e nós somos invadidos de notícias dos filhos do maligno fazendo mal. E muita gente diz: mas a gente liga a TV e rádio e só ouve crime, só escuta falar de crime, de roubo, de corrupção. Claro, nós estamos neste campo que é o mundo, nós não vivemos isolados em uma bolha artificial. E nós temos que saber viver neste mundo que a própria palavra de Deus diz: jaz sob a sombra do maligno. Este mundo, portanto, não é o nosso lugar. Neste mundo estamos de passagem. Triste, desgraçado é aquele que pensa que vai ser eterno neste mundo, ou que se apega às coisas deste mundo achando que vai levá-las junto. Este mundo é apenas o lugar no qual nós somos peregrinos. E um peregrino não tem morada fixa. A morada fixa dele é o termo da caminhada, que é no reino dos céus. Portanto, vivendo entre o joio, a cisânia, a erva má, nós temos que saber nos distinguir, não adotando o modo de vida dos maus, não vivendo sob a lei do pecado, mas sob a lei de Cristo, que é liberdade para os filhos de Deus. Este reino dos céus, no qual não entrarão os malignos, há lugar para todos aqueles que buscam a conversão, a clemência e a misericórdia do Pai. Este joio vai ser lançado na fornalha de fogo. O Senhor usa muitas vezes esta expressão, fornalha de fogo, Geena, lugar onde os maus eternamente serão punidos pela maldade que fizeram. Isso também é motivo de alegria, desde que nós não sejamos os maus. É motivo de alegria para nós, porque se nós seguirmos o Senhor fielmente, andarmos nos seus passos, carregarmos a cruz que recebemos, sem resmungar, pedir todos os instantes de nossa vida, por meio da oração, que o Senhor nos conduza, segundo a sua santa vontade, nós não temos o que temer esta fornalha ardente eternamente. Nós não temos que temer a Geena. Nós, se não levarmos os outros a pecar pelo nosso comportamento e não formos pecadores, não temos o que temer. Recordemos sempre: aquele que ainda está desviado do caminho, há tempo de voltar. A misericórdia, o perdão, a clemência do Senhor não se encerrou, continua até o último instante de nossa vida. Nós queremos, portanto, deixar o julgamento de quem é o joio e de quem é o trigo ao Senhor. É dele o julgamento. Os anjos do Senhor recolherão aqueles que são do Senhor e afastarão, para que não entrem na vida eterna,
aqueles que levaram os outros a pecar e que, por sua vida de pecado, não quiseram converter-se. Este reino dos céus também, diz o Senhor, é como aquela medida de fermento que a mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha e deixa tudo fermentado. Como é possível uma medida para 3 gerar tanta vida em um pão, em tanto alimento, em tão pouca quantidade? Assim é o reino dos céus. Aqueles que são bons, aqueles que procuram seguir fielmente o Senhor, mesmo que sejam poucos, eles são capazes de fermentar aonde estão. Fermentar no bom e ótimo sentido que a palavra de Deus nos explica. Dar ali um novo sabor, dar crescimento ao reino dos céus. Muitas vezes as pessoas dizem, mas nós somos tão poucos. O reino dos céus não é quantidade, é qualidade no serviço ao irmão e qualidade no serviço a Deus. É submissão ao amor do Pai. Portanto, ninguém se espante com a quantidade. A quantidade maior, certamente, é do joio que campeia por todas as partes, até dentro da igreja, e cabe ao Senhor separá-lo. A palavra de Deus nos diz também que o reino dos céus é como a semente de mostarda, aquela pequeníssima semente que mal se enxerga e que produz tanta vida, e na qual até as aves do céu vêm fazer morada no grande pé de mostarda, no mostardeiro. Por que isso? Porque o reino dos céus começa com esta pequena semente. Essa pequena semente que foi plantada nos apóstolos, hoje é esta árvore frondosa, em que pássaros do mundo inteiro, de todas as raças, línguas e nações, podem se abrigar sobre ela. O reino dos céus, porém, já é aqui na terra a igreja. A igreja já é aqui na terra o reino dos céus. E nós temos a obrigação de fermentá-la. Nós temos a obrigação de regá-la e cuidá-la, para que a igreja seja plenamente aqui na terra este espelho daquilo que será no céu, a reunião de todos os santos e justos que amam o Pai. Jesus encerra sempre suas pregações de parábolas dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Este é um convite para nós diário. Quem tem ouvidos, ouça. Nós dizemos, esteja com os olhos bem abertos. Estejam com os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos, para discernir, nestes tempos maus em que vivemos, o que é do reino dos céus e o que não é. O que é de Deus e o que não é. Para isso temos que estar bem afinados, sintonizados com a Santíssima Trindade. Nós recebemos neste sábado, ontem, a visita de Nossa Senhora Aparecida, sua imagem peregrina, réplica, que está visitando todo o Brasil. Ela vai ficar conosco esta semana e vai visitar nossas comunidades, aquelas que assim o pedirem, para rezarmos junto à Mãe. Que alegria termos uma Mãe que não só nos guarda, nos protege, intercede, como Mãe da Igreja, vela por cada um de nós, mas ainda esta Mãe nos visita. Como é bom, mesmo sendo adultos, ter uma mãe que visita um filho. Nós que muitas vezes esquecemos dela. Nós que muitas vezes recordamos de nossa mãe apenas quando precisamos. E deveríamos recordar todos os dias. Este ministério, este serviço que a Virgem Mãe Santíssima presta a toda a Igreja, ela recebeu este encargo de seu filho na cruz, ao entregar sua mãe ao mais jovem dos discípulos, a João. Ele disse: aí está a tua mãe. E ela assumiu plenamente não só o cuidado de João, mas de toda a Igreja nascente. Em todos os grandes momentos e em todos os domingos nos quais os apóstolos se reuniam para celebrar, ela estava presente.
e no céu continua este ministério até o fim dos tempos, cuidando e velando de cada um de nós. E nós queremos agradecer a presença da Mãe entre nós, por meio de sua imagem milagrosa, ela que há 300 anos quis mostrar que nós brasileiros não somos filhos de chocadeira. Todos os outros países também têm Nossa Senhora como mãe, como patrona de seu país, como mãe sob qualquer um título, dos milhares de títulos que a Virgem Mãe recebeu. E nós recebemos esta mãe há 300 anos para dizer: o Brasil também está dentro do meu coração. Os brasileiros também são meus filhos e nós devemos corresponder a este amor, pedindo à Virgem Mãe Santíssima que nos tenha bem próximos, que nos ajude a sermos fiéis a seu Filho, que nos ajude a não nos desviarmos. E é isso que queremos pedir também nesta Santa Missa, com a presença da imagem peregrina, milagrosa da Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.